Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Marcelino Araújo. Hoje é dia 1/11 de 2016. São 21 horas, 34 minutos. Esta é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler no primeiro livro das Crônicas, capítulos 11, 12 e 13. Vamos lá. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Amonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aoíta. Ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim, e Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. E isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabziel, grande em obras, ele feriu a dois heróis de Moabe. E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande
de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão como o órgão do tecelão, mas Benaia desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que, dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó de Belém, Samote, o Arorita, Elés, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Russatita, Ilai, o Aoita, Marai, o Netofatita, Elebe, filho de Baaná, o Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Uraí, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliabe, o Salbonita, dos filhos de Assem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Airão, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Hanã, filho de Maacá, e Josafá, o Mitatita, Osias, o Asteratita, Samá e Jeiel, filhos de Rotão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, o Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita, Eliel, Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezé, o chefe, e Joás, filho de Semá, o Gibeatita, e Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o Gederatita, Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Elcana, Isias, Azarel, Joezé e Jazobeão, os Coraitas, e Joelá, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra, para pelejar, armados com escudo e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismanã, o quarto, Jeremias, o quinto, Ataí, o sexto, Eliel, o sétimo, Jonã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000.
Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os do vale ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os 6 capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Assé, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, e Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel.
E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Siô do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Deus está aqui. E então Davi com todo Israel subiu a Baalá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Deus está aqui. Naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Aqui termina a leitura bíblica diária de hoje. Obrigado por acompanhar, seja sempre bem-vindo, Deus abençoe. Comente, curta, compartilhe este vídeo. Até a próxima leitura bíblica diária, se assim Deus quiser. Tchau!